E aí, pessoal, bom demais? Marcos Reis, vamos fazer um churrasco? Só que não, pessoal. Eu ia falar de churrasco outra hora, eu faço um vídeo para falar de churrasco com vocês, tá bom? Mas nós vamos falar de café mesmo, pessoal. Hoje nós vamos falar de torra de café. Torra é uma arte. E aí eu vou dar explicações aqui para mostrar para vocês a importância da torra no resultado final da bebida, do café na sua xícara. Para começar, pessoal, quando a gente fala de torra, a gente está falando de um produto que não está queimado. O ideal de um café é uma torra achocolatada, torra fosca. Ele não pode estar queimado. Porque veja bem, se eu trouxer o exemplo aqui do nosso churrasco, você come churrasco com a carne queimada? É claro que não. Se você faz um churrasco e perde o ponto da carne, ou seja, se ela queima, você vai sentir um amargor. Você não vai conseguir identificar o sabor da carne. É a mesma coisa com o café, pessoal. Olha só, se eu tenho um café numa torra média, numa torra fosca, eu consigo identificar os atributos de qualidade desse café. Então, isso aí já é um indício para você, consumidor, na hora de você escolher o seu café para você levar para casa. Ele não pode estar queimado, ele não pode estar com gosto amargo. Ah, mas o seguinte, né, pessoal? Café não pode ser chafé, né? Muita gente fala assim, esse café aqui está muito fraco, está ralo. Claro que um café numa torra achocolatada, numa torra média, ele vai ter uma coloração que não vai ser preto, ele vai ser marrom. Então esse é o tom de um café bem torrado. E é claro, a gente não vai sentir amargor e nós vamos sentir acidez, corpo e doçura, nós vamos conseguir identificar nesse café. De acordo com a proporção que você fizer, aí ele vai ter o corpo adequado e a sensação boa no seu paladar. Com a torra eu posso modular o resultado que eu quero de um café. Veja bem, deixa eu explicar. Se eu tenho um café de qualidade, por exemplo, um café de 84 pontos, conhecendo esse café, eu posso modular o meu resultado final na torra. Deixa eu explicar. Se eu fizer uma torra clara, esse café ele vai ficar mais ácido. Se eu fizer uma torra média, ele vai ficar mais doce. E se eu fizer uma torra escura, média escura, ele vai acentuar o corpo desse café. Eu vou ter uma sensação tátil, uma sensação de mais pesado na língua. Então eu consigo modular o resultado que eu quero na xícara. Eu não consigo colocar no café o que ele não tem, mas eu consigo, através das qualidades intrínsecas do grão, eu consigo chegar a um resultado que eu quero. E aí eu posso pensar, por exemplo, nos métodos de preparo. Se eu estou fazendo um método e eu quero um café mais ácido, eu posso deixar ele com uma torra média clara. Ou se eu quero mais corpo, o contrário, eu posso fazer uma média escura para acentuar o corpo desse café. Para eu torrar o café, eu preciso conhecer os grãos, eu preciso saber de onde esse café vem. Por exemplo, altitude de produção, isso afeta diretamente a densidade do grão. O que é densidade? Densidade é peso. Quanto mais denso o café, quanto de maior altitude, ele vai ser mais denso. Se ele é mais denso, eu preciso de mais energia para torrar. E aí, se eu voltar no exemplo do nosso churrasco, uma hora nós vamos chegar lá, quando você faz, por exemplo, um churrasco e um bife na sua chapa, por exemplo, você esquenta, você deixa o carvão ali no ponto de bala para você entrar com a carne. Pessoal, o torrador é a mesma coisa. O torrador ele tem que estar quente para você entrar com o café e ele torrar. Porque se você começar a fazer a torra com o tambor do seu torrador frio, aí você vai cozinhar o seu café e o resultado não vai ficar legal. E agora eu vou falar para vocês das fases da torra do café. Tem diversos torradores, diversas teorias, mas eu vou simplificar e distribuir as fases da torra em 3 fases, pessoal. A primeira delas é a fase da desidratação. Quando eu coloco o meu café, o meu grão verde no torrador, ele está úmido, né? Vamos pegar um café aí de 11 a 12% de umidade. E aí ele vai perder a água. A primeira fase é a fase da desidratação. Ele perde essa água e aí eu passo para a segunda fase, que é a fase da caramelização. Nessa fase eu estou desenvolvendo os açúcares do grão. Ou seja, o café ele já tem o dulçor, o açúcar, internamente. E com a torra eu vou fazer o desenvolvimento desse açúcar, eu vou caramelizá-lo para eu identificar a doçura na xícara. E a terceira fase é a fase da carbonização ou queima do café. Então, dentre essas 3, pessoal, qual delas que nós vamos parar o nosso café? Qual é a fase de torra que nós vamos tirar o nosso café do torrador? É a segunda fase da caramelização e da pirólise.
E aí o café ele começa a craquear, assim como uma pipoca. Não sei se você já teve a experiência de torrar um café. Quando você está torrando o café, ele começa a exalar ali diversos aromas. E na pirólise, ele começa ali a craquear. O que é isso? O craquear do café. Assim como a pipoca ela expande e ela estoura, o café ele começa a expandir porque nós estamos dando energia, calor. E aí chega uma hora que a estrutura celular do café, do grão de café, ele quebra, ele racha. E aí é o estouro que a gente ouve, o crack. Aí é o momento de atenção porque está quase na hora de você tirar o seu café no ponto ideal, numa torra fosca e achocolatada. Outro ponto importante que eu posso fazer no ponto ideal com a torra. Vocês já ouviram falar que o café ele tem um óleo essencial? O café tem óleo e esse óleo é um óleo nobre, caro e benéfico para a saúde. Se eu faço um ponto de torra médio achocolatado, fosco, eu estou deixando os meus óleos essenciais lá dentro do grão de café. Agora, se eu faço uma torra queimada, geralmente você já viu isso. Um café preto queimado, ele é brilhoso. Ou seja, o óleo que estava dentro do grão, ele já extravasou, ele já foi para a superfície e você perdeu esse óleo. E aí vai acelerar o envelhecimento desse grão, a perda de qualidade. Então, o ideal é o ponto de torra, como eu já falei, fosco e achocolatado, no qual o óleo está dentro do grão de café. E aí, pessoal, como eu falei que ele é benéfico para a saúde, assim como o azeite, quando que eu aproveito esse óleo essencial do café? Fazendo a extração num método que não fique retido esse óleo. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Ó. A Rario V60 a gente utiliza um filtro de papel. E aí, se eu usar esse filtro, ou qualquer filtro de papel, por exemplo, o Melita, a Aeropress, a Chemex e outros mais, o óleo vai ficar retido no filtro, pessoal. Agora, se eu faço esse café extraído numa moca italiana, ou aqui o exemplo, numa presca, numa prensa francesa, ou até mesmo no expresso, na máquina de expresso, o óleo ele vai junto e vai para a xícara. Então você está tomando um café com um produto a mais, que é o óleo, que é benéfico para a sua saúde. E outra coisa interessante é que o óleo ele confere mais corpo para o café. Por isso, inclusive, que o café expresso ele tem aquela crema em cima, aquela crema gostosa, branquinha. Também o óleo ajuda a manter essa crema adequada no café. Eu falei que café é uma arte, mas também é ciência, porque a gente está falando de mudanças químicas e físicas do grão. Energia, calor, densidade, é uma coisa complexa, não é? Então, café, pessoal, para a gente fazer boas torras, para a gente evoluir nesse mercado, nesse negócio, a gente precisa estudar, a gente precisa entender. E nos meus cursos, por exemplo, eu faço 4 pontos de torra para mostrar para os participantes, para os alunos, 3 pontos errados e 1 ponto correto. Quais são eles? Cru, cozido, queimado e no ponto ideal. E aí eu vou explicar para você, consumidor final, porque quando você degustar o seu café em casa, se você perceber qualquer uma dessas 4 características, você vai poder identificar que o ponto de torra é se ele está certo ou se está errado. Vamos lá. O café cru, pessoal, ele vai ter gosto de, quem sabe? Ele vai estar ácido, pessoal. Ele vai estar com gosto de cereais, de milho, de pipoca, de amendoim cru. Então, esse café não foi bem torrado. Ele traz a sensação de cru, de cereais, tá certo? E muito ácido. Você não está identificando o dulçor ainda, falta doçura nesse café. Um café cozido. Lembra que eu falei mais cedo no nosso vídeo aqui que se você entrar com o café no tambor frio ou se você torrar com pouca energia, com pouca caloria, você vai demorar o seu processo de torra. Com isso você vai cozinhar o seu grão de café. E aí ele vai ficar sem gosto, com gosto de papelão, ele vai ficar com gosto oleoso também. E aí eu posso mais uma vez trazer o exemplo da carne. Como é que você faz churrasco? Em fogo alto. Se você colocar a carne no fogo baixo, ela vai cozinhar e aí não vai acentuar as qualidades que a gente quer identificar nessa carne. Mesma coisa no café. Terceiro ponto é o ponto queimado, como eu já falei no início. Ele vai apresentar um gosto amargo, forte, e aí você não consegue consumir esse café sem o açúcar. E no ponto ideal ele vai apresentar acidez, corpo, doçura, floral, frutado e outras características mais. Desejo para vocês boas torras e ainda mais, torrar café, pessoal, para você se tornar um bom torrador, um torrador profissional, não tem jeito de torrar e não provar. Você tem que torrar e provar. Então é muita dedicação para você errar, entender os erros
e a partir dos erros você conseguir fazer os cafés nos pontos ideais, que é no ponto fosco, achocolatado, que vai trazer sabor para a sua xícara final. Muito obrigado, pessoal, espero que gostem do conteúdo. Se quiserem entender alguma coisa de café também, manda pra gente aí o que vocês querem saber, ouvir falar do café, nós vamos tentar trazer para vocês aqui. Já na sequência virá um vídeo para vocês dos métodos de preparo com as pessoas da nossa equipe aí, tá joia? Então curte esse vídeo, ative o sininho para você receber mais vídeos que nós formos fazendo aqui no nosso canal, tá joia? Grande abraço!